Integração News. Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui da Integração News e a partir de agora vamos trazer até você todos os detalhes sobre o ranking das seleções de futebol de cegos na categoria masculina que foi divulgado pela IPSA nesta quinta-feira, dia 11 de janeiro, além de trazer as informações sobre a participação de atletas brasileiros em competição de esgrima em cadeira de rodas no Reino Unido. Você que quer aprender ou aprimorar o seu conhecimento sobre a informática por meio do leitor de tela NVDA ou está precisando daquela editada bacana no seu áudio, entre em contato com o orientador e editor de áudio Wallace Vieira através do seguinte número de WhatsApp 27 992 25 85 28. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do esporte paralímpico. A Copa do Mundo de Esgrima em Cadeira de Rodas em Cardiff, no país de Gales, começa nesta quinta-feira, dia 11. Este será mais um torneio que vale pontos importantes na corrida pela classificação para os Jogos Paralímpicos de Paris em 2024. O evento no Reino Unido acontece até o próximo domingo, dia 14 de janeiro. O Brasil tem marcado presença com seus principais esgrimistas em todas as etapas do calendário da Federação Internacional do Esporte para amputados e cadeirantes. Cada ponto é importante para que os atletas brasileiros fiquem em condições privilegiadas na luta pelas vagas continentais. A temporada prevê ainda duas disputas: o Regional das Américas em São José, da Costa Rica, no início de maio, e mais uma etapa da Copa do Mundo que acontece em São Paulo, aqui no Brasil, também no final do mês de maio. Ambas estas competições acontecem antes do fechamento do ranking para o mega evento na capital francesa. Então, portanto, São José, na Costa Rica, no início de maio, com o Regional das Américas, e uma etapa da Copa do Mundo em São Paulo também no final do mês de maio. Giovanni Guissoni, o atleta que é 2 vezes medalhista em Jogos Paralímpicos e também grande referência na modalidade, é mais uma vez a principal esperança de pódios nas disputas em Cardiff. Na luta por vaga em Paris, o brasileiro ocupa uma posição privilegiada no ranking. Atualmente, o atleta aparece na 4ª colocação na espada B e em 6º lugar no florete B. Novamente, Giovanni vai contar com uma companhia de outros 6 brasileiros no Reino Unido, que são a Carminha Oliveira, o Kevin Damasceno, Lenilson de Oliveira, Mônica Santos, a Raíssa Veras e o Wanderson Chaves. Além dos atletas, os técnicos Marco Xavier e Eduardo Nunes, o árbitro Gabriel Assis e o coordenador Ivan Schwartz completam a delegação brasileira. Trazendo para você então a programação da Copa do Mundo de Esgrima em Cadeira de Rodas, nesta quinta-feira, dia 11 de janeiro, acontecem as disputas individuais no sabre masculino e no florete feminino. Na sexta-feira, dia 12, tem as disputas individuais na espada masculina e sabre feminino. No sábado, dia 13, acontecem as disputas individuais no florete masculino e na espada feminina. E no domingo, dia 14, acontecem as disputas por equipes: florete masculino, espada feminina e também o sabre em equipes. As informações são da Confederação Brasileira de Esgrima, a CBE. E para você que está acompanhando o nosso conteúdo pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube da Integração News, eu aproveito para pedir a sua inscrição aqui no nosso canal. Aproveite para deixar o seu like e compartilhe este link para geral, para que mais pessoas possam acompanhar o nosso trabalho.
O Comitê Esportivo de Futebol de Cegos da IPSA, sigla em inglês para a Federação Internacional de Esportes para Cegos, divulgou nesta quinta-feira, dia 11 de janeiro, o ranking atualizado com a lista das seleções de futebol de cegos. Sem surpresas, a atual campeã do mundo, a seleção da Argentina, que conquistou o título em agosto de 2023 em Birmingham, na Inglaterra, lidera o ranking mundial das seleções. Lembrando que 2024 é o ano de disputa dos Jogos Paralímpicos de Paris. Vale lembrar que os morcegos já eram líderes do ranking mundial de seleções de futebol de cegos também em 2023. Já a seleção brasileira, que foi campeã dos Jogos Pan-Americanos em Santiago em novembro do ano passado, aparece na segunda colocação. Já o Japão, que estava em quarto lugar no ranking do ano passado, agora sobe uma posição e integra o top 3, aparecendo em terceiro lugar, devido à queda da seleção espanhola para a sétima posição. Com a queda dos espanhóis, duas seleções se beneficiaram. A Tailândia e a China sobem agora para quarto lugar no caso dos tailandeses e quinto no caso dos chineses, respectivamente. Já a França, que é o país sede da edição de 2024 do mega evento, os Jogos Paralímpicos, e já tem a sua vaga assegurada por sediar então a competição, subiu duas posições com relação ao ranking do ano passado. Os franceses passaram de oitavo para sexto lugar. Já a Colômbia, que vai disputar pela primeira vez os Jogos Paralímpicos na modalidade de futebol de cegos e conquistou a medalha de bronze no último Parapan, realizado então em novembro do ano passado, caiu uma posição. Os colombianos estavam em 11º e agora aparecem em 12º. Já os atuais campeões africanos, a seleção do Marrocos, que também vai disputar o mega evento em Paris neste ano, é a única seleção africana a figurar no top 10 das melhores seleções do mundo. A melhor seleção colocada dentre os países africanos é o Egito, que aparece no ranking deste ano na 21ª posição. Elias Mastoras, que é o presidente do Comitê Esportivo de Futebol de Cegos da IPSA, comemorou a evolução da quantidade de países que vêm praticando a modalidade do futebol de cegos após a pandemia da Covid-19. Segundo Elias, a família IPSA Futebol vem crescendo rapidamente com dois recordes importantes. Em 2022, eram 61 países e pela primeira vez na história do esporte, agora são 64 países que estão ativos na disputa da modalidade do futebol de cegos. Relembrando para você, serão 8 seleções que vão participar então da disputa do futebol de cegos nos Jogos Paralímpicos de Paris em 2024. Mega evento que acontece de 28 de agosto até 8 de setembro. As seleções que vão estar então em território francês são as seguintes: a França, que é o país sede do evento, além da seleção local participam Turquia, Marrocos, China, Brasil, Argentina, Colômbia e também o Japão. Trazendo para você então o top 20 deste ranking mundial de seleções de futebol de cegos atualizado para este ano de 2024. Em primeiro aparece a Argentina, em segundo o Brasil, em terceiro o Japão, em quarto a Tailândia, em quinto a China, em sexto a França, em sétimo a Espanha, em oitavo a seleção do Marrocos, em nono o México e completando o top 10 aparece a seleção do Irã. Depois em 11º o Chile, 12º a Colômbia, 13º a Itália, 14º a seleção da Índia, em 15º a Turquia, em 16º a Inglaterra, 17º a Alemanha, em 18º a Polônia, em 19º a Costa Rica e fechando o top 20
das seleções neste ranking mundial, aparece então em 20º a seleção da Romênia, depois ali temos a seleção do Egito em 21º e assim segue então a lista então atualizada com as demais seleções do futebol de cegos, o ranking divulgado então pela IPSA, Federação Internacional de Esportes para Cegos, nesta quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024. Com mais um boletim informativo do Paradesporto, para a Integração News, repórter Jorge Daniel. Integração News, junto com você no esporte paralímpico.